Oi, minha gente viajada! Estou falando diretamente de Toronto, no Canadá, para trazer boas notícias em relação à pandemia. Fique aí que logo depois da vinheta eu conto as novidades. Bom, minha gente, o governo canadense anunciou nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, que está flexibilizando as medidas para quem vem de outros países aqui para o Canadá. Essas medidas começaram a ser flexibilizadas porque o pico de infecção pela variante Omicron caiu muito e caiu muito mesmo. Só para vocês terem ideia, já estou colocando esse gráfico aí na frente. No dia 9 de janeiro, a gente tinha quase 44 mil novos casos por dia. Agora, em fevereiro, dia 18 de fevereiro, não, dia 17 de fevereiro, né, porque é o dado de ontem, a gente tá com 7 mil novos casos. Imagina, assim, caiu muito, né? Em um mês, caiu daqui para aqui, dá para vocês verem o gráfico aí. E não só aqui no Canadá, como em todo o mundo, né? A Omicron, ela chegando, mas depois também ela caiu muito e isso está fazendo com que muitos países melhorem aí as flexibilizações. Então, o que vai mudar para quem vem de outros países? Primeiro ponto que é importante saber dessa notícia é que essa flexibilização vale para as pessoas completamente imunizadas, com as 3 doses. Então, pessoas que estão com as 3 doses da vacina não precisam mais, a partir do dia 28 de fevereiro, quando começam a valer as medidas, essas pessoas não precisam mais fazer teste de PCR. Aquele que a gente coloca o cotonete, que é mais caro, e aí você precisava fazer ele com 3 dias de antecedência da viagem. Agora não vai ser mais necessário, não é mais obrigatório. Olha só que maravilha. Então, no lugar deste teste, o passageiro vai ter que apresentar apenas um teste rápido, teste de antígeno, que é feito até um dia antes da viagem, ou até mesmo no mesmo dia, a depender do horário, né? Então, isso facilita muito e torna também a viagem mais barata, né? Outras medidas também, eu fiz uma pesquinha aqui, além da não exigência do teste de PCR, essas pessoas que chegarem aqui no Canadá, elas não vão precisar fazer quarentena obrigatória. O que estava acontecendo? Quando eu e o Thiago mesmo chegamos aqui no final de dezembro, e ainda está acontecendo isso em partes, deixa eu explicar. Quando você chega no aeroporto, você é selecionado, algumas pessoas são selecionadas para fazer o teste de PCR. Enquanto o resultado desse teste não saía, você tinha que ficar dentro de casa de quarentena. Tiago ficou 3 dias esperando sair o teste. Outros amigos nossos que chegaram aqui no Canadá no meio de janeiro tiveram que esperar até 7 dias porque a demanda era muito grande. Então, agora, a partir do dia 28 de fevereiro, se você for selecionado no aeroporto para fazer o teste lá na chegada, você não vai precisar fazer quarentena. Olha que maravilha! Isso já facilita bastante, porque tinha gente, inclusive passageiros, que tinham que pagar hotel e hotel caro para poder cumprir a quarentena. Então, não vai ser mais necessário quarentena nesses casos, tá bom? Isso facilitou muito. Agora, essa medida, infelizmente, não vale para aquelas pessoas que não decidiram tomar a vacina. Inclusive, passageiros estrangeiros, pessoas que vêm de outros países que não estiverem vacinados, não entram no Canadá. Só entram no Canadá quem já for residente, quem for canadense, e essas pessoas que são canadenses, que vão e voltam, que não vacinaram, precisam fazer quarentena de 14 dias e cumprir outras medidas por elas não estarem vacinadas, tá? Então, assim, eu não vou nem trazer tantas informações sobre isso, porque eu tô falando para brasileiros em português. Eu acredito que essas pessoas que não tomaram a vacina não vão nem entrar no país, tá? As flexibilizações, mais uma vez, eu digo, vale para que quem tomou a vacina, quem completou o calendário, quem estava perto de completar, né? Porque tem gente que tomou as 2 doses, mas não estava no tempo de tomar a terceira ainda, tá bom? Então, essas foram as principais mudanças. Mas, e como é que tá aqui no país, Maiane? Como é que
como é que tá a situação aqui no país para quem já está aqui passeando ou morando? Bom, como eu disse, né, os casos da variante Ômicron caíram muito. Então, tipo assim, de janeiro para fevereiro a gente teve muitas mudanças. A gente teve janeiro de lockdown, tudo fechado, assim, áreas de lazer, restaurantes, academias fechadas, só estava aberto o comércio, mesmo assim com algumas medidas. E agora em fevereiro tá tudo liberado. Porém, só pode entrar, por exemplo, restaurante, 50% da capacidade. Já tem notícias de que já vão aumentar agora nas próximas semanas. Mas boate, por exemplo, com a justificativa de que as pessoas ficam muito próximas, só pode, até o momento, 25%. O que vai mudar a partir do dia 1º de maio? O premier aqui de Ontário, do estado onde eu estou em Toronto, no estado de Ontário, que é a maior província, né, o maior estado com 14 milhões de pessoas. Ontário, a partir do dia 1º de maio, não vai mais exigir o comprovante de vacina que a gente precisa apresentar na entrada de restaurante e outros estabelecimentos. Então, a partir de maio, não vai ser mais exigido. Isso se deve à manifestação dos caminhoneiros, né? Porque eles estão lutando muito para tirar esse passaporte da vacina na entrada dos Estados Unidos para cá, e esse protesto desencadeou uma série de outros fatores, e os governos estão flexibilizando as medidas, claro, também impulsionado aí por essa manifestação dos caminhoneiros, que também é chamada de... Deixa eu ver, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, deixa eu ver se eu consigo... de Comboio da Liberdade, né? Assim, é traduzido para o português. Então, inclusive nesse momento, agora aqui no meio de fevereiro, tá bastante polêmico essa manifestação. É tema para outro conteúdo, para outro vídeo do MyTrip, porque é política pura, uma manifestação que começou com a não exigência do comprovante de vacina para os motoristas que vêm dos Estados Unidos para o Canadá, desencadeou uma série de coisas, né? Esse grupo aproveitou para solicitar outros pedidos e pressionar também o governo, né? E isso, inclusive, trouxe uma medida negativa, assim, porque o presidente, né, o primeiro-ministro Trudeau, já informou nesta semana, acho que tem 2 dias, que ele informou que vai fazer uso de uma lei aí que vai proibir as manifestações. Imagina, aí acho que já mexe um pouco com a democracia do país, né? Acho que isso não é bom. Assim, acho que esses grupos dos caminhoneiros exageraram, mas também eu acho que o presidente, né, o primeiro-ministro, como é chamado, Trudeau, também está exagerando. Você não pode punir severamente e nem proibir manifestações, né? Todo mundo tem o direito de se manifestar. Aí é tema para outro vídeo do MyTrip, e é isso. Eu só quero dizer para vocês que as medidas da pandemia aqui estão bem mais flexíveis, e olha que o Canadá é um país em que é muito a favor do isolamento social. Tanto que as pessoas nesses últimos 2 anos sofreram muito. O país acredita que é o distanciamento social que abaixa o número de casos, né? Assim, e é bem rígido mesmo. Tanto que essa última quarentena que teve agora no mês de janeiro já deixou as pessoas assim, ó, nos nervos. Ninguém mais queria, nem quem apoiava antes queria mais isolamento, né? Então, o país é bastante conhecido por isso. E a questão das máscaras aqui, até, se não me engano, outubro, não estava sendo exigido mais máscaras nas ruas. Inclusive, hoje, na academia, não é obrigatório o uso de máscara. Imagina, a academia toda fechada, as pessoas respirando fundo, assim, né? Circula. Eu acho que é um grande meio de infecção, e não é obrigatório o uso de máscara dentro da academia. Na rua, aí em novembro, se não me engano, né, final do ano, voltou a ser obrigatório o uso de máscara por conta dos números de casos que começaram a subir. Até o momento ainda é obrigatório o uso de máscaras, mas parece que já nas próximas semanas também não vai ser mais exigido, já que eles já estão acostumados a não usar máscara aqui na rua, em lugares ao ar livre. É isso, gente. Aqui tá dando para viver com essas coisinhas, essas pequenas medidas chatas, né?
mas que a gente acredita que agora no mês de março já vai estar bem bacana, né? E o que importa também é que os casos estão controlados no momento, apesar de o número novos de casos ainda ser maior do que o que era em outubro do ano passado, por exemplo, mas esse reflexo vem por conta da Ômicron. Mas enfim, a situação está controlada, a gente já vê perspectiva de liberdade e de fim da pandemia, né? Assim como em outros países, no Brasil agora, nesse momento, a população está vivendo o maior pico, assim, né, da Ômicron, mas aqui no Canadá já está mais baixo, porque esses países, eles já anteciparam, né, essa quantidade, esse isolamento e anteciparam também a chegada da Ômicron. E acredito também que o Brasil, muito em breve, já tá, né, acho que depois do meio do ano, já tá também se liberando aí de tantas medidas, tá bom? É isso, daqui do Canadá eu vou mandando o meu abraço, tá tudo bem por aqui e olha que loucura, até hoje eu não peguei Covid, acreditem se quiser, quem me conhece sabe que eu trabalhei na rua como repórter lá em Salvador, no começo da pandemia, que tava todo mundo com medo até de sair na calçada de casa, eu estava nas ruas, entrando até em hospital e eu não peguei Covid. Não sei, acho que ele não me quer, viu, gente? E eu também não quero ele. Gente, um beijo e até o próximo My Trip.